Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. O pessoal está perguntando aí que horas começa? Começa agora. Meus amigos, como prometido, hoje é o dia que a gente começa o nosso estudo, né, da obra Nosso Lar, do André Luiz. Estou posicionando melhor aqui a tela. Nosso estudo da obra Nosso Lar. Estou vendo que está todo mundo aí, olha que bacana, né? Está todo mundo assistindo. Olha, o pessoal falando, estou esperando ansiosamente pelo livro. Né? Então eu vou começar, antes da gente começar o estudo do livro, a gente vai começar pelo começo. Vamos começar pela apresentação de Emmanuel, né? Mas antes disso eu queria fazer alguns agradecimentos e dar alguns recados aqui. Primeiramente eu queria agradecer a todos que nos acompanharam quinta-feira aqui em Belo Horizonte, na Livraria Leitura, e nos acompanharam também na sexta-feira no Rio de Janeiro, sábado em São Paulo e domingo também em São Paulo, na Paulista, né? Lançamento na Saraiva. Nós tínhamos mais de 500 pessoas na fila, foram mais de 5 horas de autógrafo e todos que compareceram permaneceram de pé, ninguém foi embora. Ficaram na fila, assim, algumas pessoas ficaram na fila mais de 3 horas e eu me sinto assim muito honrado. Queria agradecer muito quem prestigiou o lançamento, né? Muito obrigado mesmo. Todos os livros do pré-lançamento já foram postados, já foram encaminhados, só que os correios em alguns lugares estão demorando um pouco para entregar. Então quem tiver com alguma dúvida, não estiver recebendo ainda, liga lá para a editora, para a Letra Mais, né? Liga para lá, pergunta para você poder checar aí o seu como é que está o andamento aí da sua entrega, né? Mas eu tenho uma notícia muito boa, assim, para dar uma notícia gratificante e, na verdade, eu devo isso a todos vocês que confiaram no projeto, né? O livro A Bússola e o Leme ficou entre os mais vendidos do Brasil. Acabou de sair aqui na Publish News, que é o site especializado das grandes redes de livraria, e ele ficou, dentre os 20 mais vendidos, A Bússola e o Leme ficou em 12º lugar. Mas aqui tem um detalhe, eles não contam a venda no meio espírita, não contam a pré-venda. Então na pré-venda foram 5.200 livros e depois vendemos mais 1.069 livros nas livrarias. Então, o primeiro lugar, que é o livro do Mark Manson, né, A Sutil Arte de Ligar o F, ele vendeu 6.145. Então, se tivesse contado o que a gente vendeu na pré-venda, o livro teria ficado no primeiro lugar dos mais vendidos. Olha só, dos mais vendidos do Brasil. Mas mesmo contando apenas as vendas na Leitura, na Saraiva e na Livrarias Curitiba, só nas grandes livrarias do Brasil, o livro está entre os 12 mais vendidos do Brasil e de autores brasileiros eu fiquei em 6º lugar dos mais vendidos. Então, muito obrigado. Essa é a notícia maravilhosa aí, né, que eu queria dar e agradecer a todos vocês. Outro recado é que esse final de semana eu estarei num roteiro em São Paulo, palestras espíritas. Então, sexta-noite, Bauru, sábado de manhã, Piracicaba, sábado à noite, Campinas e domingo de manhã, um evento da USE de São Paulo, onde eu vou participar com o Rossandro Klinger, um evento promovido pela USE. Então, quem estiver por perto aí,
olha aí na agenda, no nosso Facebook, consulta, e quem puder ir lá prestigiar, nós estaremos lá, inclusive terá o livro lá para quem não adquiriu, o livro vai estar disponível. Esses são os recados. Vamos então começar nosso estudo da obra Nosso Lar. Eu espero que todos vocês tenham pelo menos começado a ler o livro, né? É importante que todos comecem a ler aí para que a gente possa, ao fazermos perguntas, no momento que a gente interagir, as interações sejam baseadas na leitura do livro, porque aí fica mais rico, né? Fica bem mais rico. Então vamos lá. O prefácio do livro Nosso Lar, ou melhor, a apresentação, foi feita pelo Espírito Emmanuel em 3 de outubro de 1943. E aqui a gente precisa fazer uma contextualização muito importante. A esse tempo, quando André Luiz chega e dita o livro Nosso Lar, o Chico já tinha enfrentado o problema do processo em relação a direitos autorais pela família do Humberto de Campos. Então isso foi um grande problema, um processo assim que saiu na imprensa, né? Foi uma coisa assim grave, e o Chico respondeu ao processo, acabou saindo vitorioso nesse processo, né? O juiz deu uma decisão brilhante, ele disse que as leis humanas funcionavam para os encarnados, e para os espíritos não podiam mais aplicar a lei dos homens, né? Então não tinha como dar direito autoral para uma obra que o espírito estava escrevendo. Então, mas isso foi um desgaste muito grande. Então aqui a gente percebe que o cuidado de Emmanuel em não revelar o nome verdadeiro do espírito André Luiz, né? E não sei se vocês sabem a história disso, né? O espírito André Luiz entrou no quarto do Chico, e na época o Chico era com o irmão dele, né? Eles dormiam no mesmo quarto, e o irmão do Chico se chamava André Luiz. Então o Chico perguntou, mas qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome? E aí o espírito perguntou assim, quem que é esse que está dormindo na cama ali? Ele falou, não, esse é meu irmão, André Luiz. E aí o espírito do médico aqui teria dito, então meu nome é André Luiz. De agora em diante eu me chamo André Luiz. Né? Então muito interessante isso, né, gente? É muito bacana isso. Pessoal, estou percebendo aqui que está entrando o hacker aqui fazendo comentários aqui de vídeo pornográfico, e agora está acontecendo isso, né? Na live passada a gente já teve pessoas entrando aqui para criticar, agora está aparecendo isso aqui também. Eu vou pedir para a equipe, para a gente tomar as precauções aqui para poder excluir isso aí, não é? E denunciar e bloquear isso, né? Para a gente poder não ter essa coisa desagradável aí, né? Na nossa live. Aí a gente vai bloquear, exatamente. Nós vamos bloquear aí, vamos falar com a equipe aqui para ver como é que bloqueia, né? Vou até tentar isso aqui agora, peraí. Estou denunciando aqui conteúdo pornográfico. Né? Bom lá, mas não vamos prender a isso não, né? Porque senão a gente perde a nossa sintonia. E a nossa sintonia é do bem, da paz, né? Não tem nada a ver com isso. Então a gente precisa concentrar aqui para a gente não ficar preso a isso, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Aí o Emmanuel apresenta da seguinte maneira, olha só. Os prefácios em geral apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da Convenção.
Por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então a gente percebe aqui que o Emmanuel está fazendo uma referência aos problemas que eles tiveram com a obra de Humberto de Campos, que acabou gerando o processo, né? Então, falou, olha, o amor aqui é a gente preservar a identidade do André Luiz para que não venhamos a ter nenhum problema com a justiça. Né? E aí ele é interessante porque olha como é que o Emmanuel descreve. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Então é interessante porque o Emmanuel, até nas pequenas coisas, né, a gente percebe que ele dá uma lição para a gente, né? Dá uma lição espiritual. Porque quando a gente reencarna, não muda o nome? Muda o nome. Você não é identificado pela sua encarnação anterior. Olha só. A gente é identificado com um novo nome, com uma nova família. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Então, aqui ele está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, para redimir de um passado, para que não haja nenhum problema com o nome verdadeiro do André Luiz, eles estão mantendo o anonimato e aqui ele não vai ficar destacando os méritos da personalidade, os méritos da personalidade do médico encarnado. Aqui eles estão destacando o conteúdo espiritual que ele está trazendo agora, né? E não o que ele foi como médico, né? André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Então, está comparando aí como se fosse uma encarnação. Da mesma maneira que a gente fecha a cortina com relação a nós mesmos, o André Luiz também teve que esconder-se por trás de um pseudônimo. Né? Isso é muito, muito, muito interessante. Né? É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Olha que interessante, né? Por isso que chama novo amigo. É muito bonito, o Emmanuel é muito poético. Né? Ele está dando uma lição, olha, quando a gente reencarna, tem que esquecer os nomes, tem que esquecer a nomenclatura, tem que mudar de família, não pode mais ser identificado pelo que era na Terra, e aqui também é a mesma coisa, né? O André Luiz teve que cerrar uma cortina sobre esse seu passado, para que o espírito, o novo amigo, pudesse brilhar. Não é interessante? É muito bonito isso, né? Muito bonito. É por isso que não podemos apresentar... já li isso. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, essa é uma outra questão, né? Porque o livro é publicado em 1934, mas a gente tem referências no livro Voltei de que o André Luiz ele se aproxima do Chico Xavier 2 anos antes. Então, tudo indica que já em 1932 o André Luiz já estava
frequentando ali as reuniões em Pedro Leopoldo, ele já estava participando para se adaptar, né? Então era importante para ele já ir se familiarizando com o clima espiritual das atividades do Chico. É muito interessante isso, né? Como é que o trabalho é feito. E o irmão Jacó até conta que quando ele chega lá e vê o André Luiz tão novo, um espírito assim que não participava daquelas atividades espíritas, e ele que havia sido um espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, ele ficou um pouco enciumado. Interessante isso. E aí ele conta essa história, está no livro Voltei. Então a gente já sabe que o André Luiz estava há 2 anos já, há 2 anos se aproximando das atividades do Chico. Pessoal, olha só, vamos ficar todo mundo calmo, porque eu já coloquei aqui para denunciar, já coloquei para silenciar o conteúdo, mas não está resolvendo. Então essa coisa de hacker, eles estão entrando aqui, estão tendo acesso, depois a equipe técnica vai ver isso aí, né? Então nós vamos fazer o seguinte, olha, tudo que eles estão querendo é chamar a atenção. Então nós vamos deixar isso aí, não vamos nem prestar atenção e vamos concentrar aqui na obra de André Luiz, não é isso? Porque se está despertando aí essa raiva, essa ira, é porque a mensagem está com muita luz, a mensagem está ajudando a muitas pessoas, não é mesmo? E a gente esquece isso aí, né? Até apagar, não vou olhar, e a gente vai seguindo aqui a nossa programação da live, com tranquilidade. Não estou nem olhando mais isso aí, né? Vamos deixar isso aí, ninguém precisa nem digitar, vamos só ouvir, e aí a gente resolve essa questão técnica. Na próxima live a gente evita esse probleminha aí, não é? Então olha mais uma vez a sabedoria do Emmanuel, né? Ele diz assim, que aquele espírito que é o André Luiz, que já está lá no mundo espiritual, e que já adquiriu uma maturidade porque passou pela morte, passou por essa transição da morte, né? Então, portanto, ele tem uma experiência, né? Que os outros que estão na carne não têm, né? Isso é muito interessante. E por não terem essa experiência, André Luiz é comparado a alguém que está colhendo espigas maduras. E os que estão na carne ainda, talvez alguns, como a gente viu, familiares dele, que nem sequer acreditavam na imortalidade da alma, estavam totalmente apegados à vida material, né? Então essa sensibilidade é muito interessante, gente. Esse é um ponto que eu queria destacar aqui. A obra de André Luiz não é uma obra feita para chocar. Hoje está muito em voga literatura espírita e espíritos que escrevem para chocar, que escrevem para criar um efeito espetaculoso, né? Para trazer informações assim, parecendo uma sexta-feira do terror, né? Um cine trash. E essa não é a perspectiva de André Luiz. André Luiz só escreve para esclarecer e para consolar. André Luiz não escreve para magoar, ele não escreve para impressionar negativamente, ele não escreve para fazer terror, para assustar, né? Mesmo quando ele está descrevendo cenas que são cenas muito tristes, né? Cenas que são bem fortes, ele faz isso com toda o cuidado, com toda a caridade, para evitar esse tipo de choque desnecessário, né? Então isso é uma coisa muito interessante da obra de André Luiz. Então vamos lá seguindo. Reconhecemos que este livro não é único. Olha isso. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Então, o Emmanuel escreveu isso aqui, porque tem muita gente que diz assim, mas antes do nosso lar já tinha outras obras que descreveram o mundo espiritual.
Sim, e o Emmanuel está dizendo isso. Né? O Emmanuel está dizendo isso na apresentação. Essa não é a primeira obra, né? Havia outras, inclusive obras escritas no século XIX, né? Por médiuns estrangeiros que já descreviam o mundo espiritual. Então não é uma obra original, não é uma obra que nunca, de um autor que estava fazendo algo que nunca foi feito antes. Então o Emmanuel está esclarecendo isso. Entretanto, olha só, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Então, olha o que o Emmanuel está dizendo. Ele queria trazer alguém que desse um testemunho, um depoimento pessoal, subjetivo, né? Alguém que contasse o que estava acontecendo. Né? Não é interessante isso? Não é? Então, alguém que pudesse falar do que viveu e da ordem que encontrou. Olha, é muito bonito isso, né? Muito, muito bonito mesmo. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. E isso até hoje. É por incrível que pareça. Tem espírita que lê o Nosso Lar e fala, mas aparecendo uma obra de ficção, né? O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhes falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Não é? Então, no século XIX, se você falasse no WhatsApp, celular, que você ia conversar com alguém, se nós falássemos no início do século XX, em live, que a gente estaria aqui numa tela transmitindo e todo mundo assistindo, as pessoas iam ficar horrorizadas, falar assim, isso é ficção, isso é fantasia. No entanto, a lei do progresso opera e vai trazendo inovações, vai trazendo tecnologia, maturidade espiritual, maturidade intelectual e emocional à humanidade, e a humanidade vai avançando lentamente, mas vai avançando. Então, muita coisa que o André Luiz fala aqui, que na época que o livro foi psicografado parecia assim milagre, hoje é tecnologia que já está chegando, né? É tecnologia real, né? Ele descreve, por exemplo, o psicoscópio e outros aparelhos que lembram um iPad, né? um tablet. Então hoje já está aqui. Na época as pessoas nem sonhavam que isso pudesse existir. Então é o inabitual. E aí escreve Emmanuel, a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Interessante, né? Então é muito olha, você é uma pessoa autônoma, você é um leitor independente, autônomo, analisa o que você está lendo. E faça o seu juízo, né? Tire a sua conclusão. E não cabe a nós julgarmos ou censurarmos a sua conclusão. Isso é uma atitude, a gente vê a postura desse espírito, né? Que é a postura de um espírito superior. Está sempre respeitoso, nunca invade a privacidade de ninguém, nunca julga o pensamento de ninguém, mas também nunca recua, nunca deixa de fazer o que acredita por conta do pensamento dos outros. Então ele ditou o livro, coordenou, trouxe o André Luiz, fez o trabalho. Quem concorda bem, quem não concorda, paciência. Respeita o pensamento. Né? E graças a Deus que o Emmanuel teve a coragem de assumir, de trazer o André Luiz, que deixou essa obra espetacular, que até hoje está desafiando aí a nossa inteligência,
o nosso raciocínio, para que a gente possa compreender e extrair a riqueza que tem nessa obra. Reportamos-nos tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Olha isso. Naquela época ele já falava, agora imagina hoje, hein? O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Nossa. Então, o movimento espírita está crescendo, a divulgação está crescendo, mas a gente não pode esquecer de nós, da nossa intimidade. Porque no momento que a gente desencarna, ninguém vai perguntar para a gente pelo progresso do Espiritismo. Nós vamos ser indagados do nosso progresso individual, do nosso aproveitamento individual. E ele vai prosseguir aqui. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais. Olha que coisa linda isso que o Emmanuel está dizendo. Que nós temos que estar preocupados em conhecer os nossos infinitos potenciais. Né? É até o capítulo 3 lá do livro A Bússola do Leme que eu falei, dos potenciais da alma. Né? Tentando ali ajudar nisso. Então o Emmanuel está chamando aqui, nós precisamos conhecer os nossos potenciais. Infinitos potenciais. Para quê? Para que a gente possa fazer valer esses potenciais. Colocar esses potenciais para funcionar. Porque a diferença entre um anjo e nós outros é que o que em nós é potencial, no anjo já é realidade. No anjo já é realização. Ele já concretizou os seus potenciais. Né? Aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Então, concretizar os potenciais e aplicá-los nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus. Em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. É outra coisa bonita que eu queria chamar a atenção aqui. Não é? Olha o que o Emmanuel está dizendo. O livro nosso lar, o livro é só uma ajuda. Porque o livro verdadeiro mesmo, a ferramenta verdadeira de elevação, a oportunidade genuína do nosso progresso, é a nossa encarnação. É a vida que nós vivemos. A gente vai ler e aprender na nossa vida. O livro só ajuda. É bonito isso, né? Então a pedagogia de Deus é a própria vida. Deus nos coloca na encarnação e a encarnação é que ensina. É como dizem os antigos, a vida ensina. É a vida que é a mestra, a professora. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, intercâmbio espiritual sempre houve, mas agora, nesses moldes, esse tipo de intercâmbio aqui é um intercâmbio que pretende restaurar o cristianismo puro. Os valores, os princípios, a moral do Cristo. Então nós não podemos menosprezar as nossas necessidades próprias. Necessidade de corrigenda, necessidade de aperfeiçoamento, necessidade de experiência. A gente não pode esquecer isso. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Não é? Então, olha isso. A maior surpresa da morte não é nos mostrar a imortalidade. Que isso aí
Não tem jeito. Você acha que morreu, chega lá, você está vivo. A maior surpresa da morte é nos colocar face a face com a própria consciência. Porque aí você olha para o seu perispírito e você enxerga a sua real condição de espírito. Real condição de espírito. Né? Não mais... não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então, isso é bonito isso, né? Bom, deixa eu retomar aqui. Consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Olha isso. Então é bonito porque ele está dizendo que o inferno, o purgatório e o céu não estão fora, estão na consciência. Vem lembrar, o André Luiz vem lembrar, que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Não é? Então, qualquer espírito que encarna e menospreza a experiência física, não dá à experiência física o devido valor, não vive essa experiência de maneira adequada, ele paga aí um alto preço pela sua desídia. Guarde a experiência dele no livro da alma. Olha isso. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Olha isso. É uma chamada para todos os cristãos, não só espíritas, todos os cristãos. Será que realmente a gente está seguindo os passos de Jesus? Ou está só frequentando a igreja, o centro espírita, o templo? Será que a gente realmente está seguindo os passos? Não é? Ou estamos só compondo estatística da nossa religião? Apenas fazendo número? Esse é um ponto fundamental. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então essa é uma frase do Emmanuel que foi mal interpretada. Olha o que ele está dizendo. Nós precisamos do espiritismo? Sim. Essa doutrina, esse conjunto de ensino dos espíritos e do espiritualismo, que aborda outros temas, que tem outras abordagens. Precisamos ler essas obras? Precisamos. Precisamos estudar essas obras? Precisamos. Mas e a espiritualidade? A espiritualidade é aquilo que a gente absorveu. Então, na verdade, o que Emmanuel está dizendo aqui? A escola é importante? É importante. A escola é essencial, ela é imprescindível. Mas se você vai à escola e não estuda nada, e faz mal as provas, o que adianta? Não é? A escola está lá. Ela está ensinando a matéria, aplicando as avaliações regulamentares, mas o aproveitamento escolar é do aluno. Não é? Cada um de nós terá um aproveitamento. Cada um de nós vai recolher da escola na proporção da dedicação e do esforço próprio. Então o espiritismo está aí. Mas tem pessoas que passam pelo espiritismo e aproveitam 0,5%. Outras aproveitam 80%. É muito interessante isso. Tem até um conto de Humberto de Campos que é muito interessante. Tem uma pitadinha de ironia que eu gosto sempre de ler, porque é para gente que faz palestras. O Humberto de Campos conta isso de um palestrante, né?
E aí ele chega no mundo espiritual e encontra uma senhorinha que assistia sempre às palestras dele. Então ela está luminosa e ele está com pouquíssima luz. Então ele que fez tantas palestras, que explicou, que falou, aproveitou pouquíssimo do que ele mesmo estudou e falou. E aquela senhorinha, do que ela ouviu, das palestras que ela assistiu, ela aproveitou o máximo e transformou aquele conhecimento em prática. Transformou aquele conhecimento em vivência prática. E essa vivência, então, pode ser traduzida em espiritualidade. Porque a espiritualidade é o que a gente constrói por dentro. Então, o espiritismo, ele não consegue sozinho nos renovar. Ele oferece as lições e as oportunidades para que a gente possa se renovar. Mas a renovação depende de cada um de nós. Então é isso que ele está dizendo. E espiritualidade é isso. Espiritualidade não é o número de livros que você leu. Espiritualidade não é o número de vezes que você foi ao centro espírita, ou o número de vezes que você foi na igreja ou no templo religioso, falando aqui para os cristãos. Espiritualidade é uma qualidade de vida espiritual. É a qualidade da sua vida espiritual. E essa qualidade, ela tem relação, né? Ela tem a ver com a prática, com o aproveitamento, com o percentual de conteúdo que a gente edificou por dentro de nós. Isso é espiritualidade. Então, nós precisamos da escola? Precisamos, mas muito mais de alunos aplicados que aproveitem a escola. Olha só. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. E a experiência que o André Luiz vai trazer é exatamente essa. André Luiz vem contar a sua história, ele vem dar o seu testemunho, ele vem compartilhar conosco os seus enganos, os seus aprendizados, a sua experiência de vida, a sua experiência pessoal. Vem compartilhar conosco. Não é? Então, interessante isso. É muito interessante isso. A gente não pode perder de vista isso, gente. Porque senão, o que acontece? Nós já estamos aí com 2000 anos de cristianismo na Terra. Muitos de nós já passamos por vários segmentos religiosos. Vários. E uma minoria conseguiu edificar por dentro. Uma minoria. A maioria viveu experiências exteriores, mas não construiu espiritualidade. Não é? Então isso é muito interessante. Muito interessante. Nós vamos ver aqui na série André Luiz, tem um caso famoso, né? Tá lá no Missionários da Luz, que é a desencarnação do Dimas. E o Dimas era um evangélico. Né? E foi, de todos os casos lá narrados, foi o que desencarnou melhor. Porque era uma pessoa de consciência íntegra, de vida pura, que vivia de verdade o Evangelho. O Dimas seguia verdadeiramente os passos de Jesus. Então ele desencarna muito bem. Ele quase que não precisa muito de auxílio ali dos técnicos, né? Tamanha a autonomia que o Dimas tinha, né? Despediu da família, preparou a família para a desencarnação. Imagina que coisa linda, né? E nem conhecimento de mundo espiritual, de espírito, ele tinha. Então a gente tem que atentar para isso, né? Nós vamos ver esses casos, né? Nós vamos estudar esses casos todos, né? E aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Já lemos aqui a apresentação, Novo Amigo. Infelizmente, não dá aí para a gente colher pergunta e comentário em função dessa invasão aí de hacker, né? No nosso canal agora, que está aí fazendo comentário. Mas depois, na próxima live, a gente pode abrir só para perguntas dessa apresentação e da introdução do André Luiz. Eu estou querendo passar também
pela introdução do André Luiz, e ele faz uma pequena introdução que é belíssima, belíssima, chama Mensagem de André Luiz, e na próxima live a gente abre só para perguntas e comentários desses 2 capítulos, hein? Não vale avançar não, e já tem gente perguntando lá do meio do livro. Calma, nós vamos chegar lá, vamos estudar a obra de André Luiz toda, se Deus permitir. Vamos estudar tudo. Então, vamos com calma, porque tem muita coisa bonita aqui, muita coisa que vale a pena perguntar, né? Que vale a pena a gente refletir. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou ficar mais nessa parte expositiva, e aí a gente resolve esse problema técnico aí da invasão na próxima live sobre André Luiz, né? Aliás, a próxima live da semana que vem, a gente vai trabalhar um tema livre, né? Aí na outra, a gente vai retomar André Luiz e a gente deixa só para perguntas e respostas, né? Então vamos lá. Mensagem de André Luiz. É linda, né? É um poema. É uma introdução, é um poema. É muito lindo, né? Ele começa assim: a vida não cessa. A vida não cessa. Que lindo. Quer dizer, nós estamos sempre vivos. Vivos no corpo físico e vivos no mundo espiritual. Vivos. Nós estamos sempre vivos. Você pode estar dormindo, cochilando um pouco, inconsciente, mas está vivo. Vivo. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha isso. A morte é o jogo escuro das ilusões. Porque a morte pega uma multidão de desprevenidos e a pessoa acha que está morrendo. Ela alimentou um número imenso de ilusões, ilusões de que tinha propriedade, ilusões de que era dono das pessoas, ilusões de que eram melhores do que as outras pessoas, ilusão de que ia morrer, ilusão de que a morte era descanso, acabava tudo, e é surpreendida com a continuidade da vida, com a continuidade da sociedade, das comunidades, dos seres, das mesmas questões de relacionamento, né? Porque a morte não interrompe o fluxo da vida, então a morte é um jogo escuro das ilusões. As pessoas se iludem na carne para desiludirem na morte. É esse jogo belíssimo, né? Uma poesia isso. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Que coisa linda! Falei que era um poema, não é? Então, é como se a nossa alma fosse um rio. Você começa um riachinho pequenininho, bem pequeno, né? Um córregozinho, expressão pequena, ainda impuro, e à medida que nós vamos ganhando afluência de conhecimento, vamos ganhando experiência, a nossa expressão vai se avolumando, e em termos de qualidade nós vamos nos purificando até a união, a comunhão com Deus na eternidade, que é o que o Evangelho chama de ressurreição. A ressurreição no Evangelho, na Bíblia como um todo, é a descrição desse processo de comunhão da alma com Deus, quando ela se torna pura e ela não necessita mais de experiências na carne,
ela agora vai viver apenas no reino do Espírito, nas esferas luminosas da vida, nas esferas celestiais, em plena comunhão com o oceano da eterna sabedoria. Muito lindo isso, né? É o rio aí caminhando para o mar. É assim a natureza, né? É como dizem os Espíritos, tal qual é a lei natural, é a lei divina. Se nós temos rios no mundo material, por que o processo da alma não é o mesmo do rio? Deus é o autor tanto do rio quanto das almas. A lei é a mesma. Por isso que dá para fazer a analogia, a comparação, não é? Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Mas dá medo. Dá medo, mas é simples. Então o que ele está dizendo assim? A morte é um processo simples. Esgota-se o corpo, surge um acidente. A morte em si é um processo simples que envolve um envoltório físico. Porque a vida mesmo do espírito não cessa. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Ou seja, não adianta você reencarnar e trocar de corpo. Trocar de corpo não resolve o problema da alma. Se resolvesse, nós já estaríamos puros, né? Quantas vezes nós já reencarnamos? Da mesma maneira que a troca dos vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então o fato de você trocar de roupa não resolve o problema do ser e do destino. Da mesma maneira que trocar de corpo não resolve o problema da alma. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrê-los antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Olha que lindo. Então, antes da gente ter a vida eterna no mundo dos espíritos, nós temos que passar por essas experiências na carne. É indispensável viver o vosso drama. Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Então aqui ele está comparando, é quase que shakespeariano essa introdução aqui do André Luiz, né? Quase que shakespeariano. Porque ele está comparando a vida a um grande drama, né? E ele vai usar as imagens daqui a pouco. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E aí ele está usando a linguagem já do teatro, do drama mesmo. E aqui ele entrou na linguagem da... Eu fico pensando assim, da tragédia grega, né? Do teatro grego, em que os habitantes da polis, da cidade grega, se reuniam naquele teatro e ali assistiam ao drama, à tragédia, à encenação. É uma peça de teatro, né? Que aqui o André Luiz está evocando essa linguagem do teatro grego. Ele tanto está evocando que olha o que ele vai dizer, que isso aqui é de uma beleza extraordinária. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo é uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Olha, é como se fosse um ato ali do teatro, né? Entra aquela personagem, faz aquele ato, aí tem o ato 2, ato 3. Está comparando mesmo a uma peça do teatro grego. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Olha isso. Que coisa linda, né? Quantas mortes nós vamos precisar ainda para poder atingir a pureza espiritual? Essa é uma resposta individual. Cada um de nós vai ter que dar, né? Porque isso tem a ver com aproveitamento individual, né?
E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Olha isso, ele está chamando a atenção dos teólogos. Falar em posições definitivas, soluções finais, nesse processo que nós estamos, é temerário. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Gente, isso é muito sério. Né? Que a gente adquire uma intelectualidade na Terra soberba. Uma intelectualidade cheia de soberba. Mas não adquire sabedoria espiritual. Está lá em Provérbios. Está lá em Provérbios de Salomão. Os livros sapienciais da Bíblia falam disso. Que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Que a gente cria um tanto de teologia, tanto de doutrina, um tanto de dogma que não correspondem à vida verdadeira, à vida espiritual. Então a pessoa é cheia de títulos acadêmicos, ou leituras, ou habilidades intelectuais, mas é analfabeto do espírito. Não tem o mínimo de preparo para chegar na vida espiritual. Então é uma advertência aqui para todos nós. Né? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Olha que lindo. Ingresso que se verifica quase sempre de maneira estranha. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Olha isso. Porque o verdadeiro discípulo do Evangelho, ele aprende com a vida. Ele aprende, às vezes, no silêncio. Estão lá falando mal dele e ele em silêncio, recebendo as lições. Ele está sendo perseguido, está em silêncio. Está aqui enfrentando as lutas consigo mesmo e recebendo lições do Mestre sem palavras. Porque são lições da vida prática. São lições do coração, do sentimento, da alma. Né? Porque o mundo é a escola. O mundo é a escola. Muito bonito. Isso aqui é um poema. É um poema. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual. Algumas informações, olha isso, né? Tem uma série inteira, está dando só um pouquinho de informação. Para aqueles que estão já interessados nessa informação e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. É a frase que Jesus diz para Nicodemos, né? No capítulo 3 do Evangelho de João. O Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, aí a apresentação, que tem assim um tom portentoso, né? Ela é
toda numa chamada de prosa poética, porque o instrumento é uma prosa, mas tem um ritmo, uma rima que lembra muito a poesia, e é de fato uma das grandes páginas da literatura espiritual, né? Essa introdução aqui de André Luiz. É grandioso, né? Eu vou, para a gente poder caminhar já para o final da nossa live, eu vou repetir aqui então esse ponto alto, esse zênite aqui da poesia de André Luiz, que é a introdução. A vida não cessa. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Quantas mortes necessitamos ainda. E aqui nós começamos, não a Odisseia, mas a viagem pela obra do Espírito André Luiz, ditado à psicografia de Francisco Cândido Xavier, essa obra extraordinária. Sem ser na semana que vem, na outra, eu vou abrir então para perguntas, né? Podemos combinar assim, se vocês quiserem, né? Se for do interesse, já que hoje a gente não pôde comentar, não podemos aí usufruir da nossa interação. Hoje nós vamos só ficar nessa leitura, e na próxima live sobre a obra de André Luiz, quem quiser fazer uma pergunta sobre essa apresentação do Emmanuel, sobre a introdução de André Luiz, algum comentário, a gente conversa e reflete sobre isso, para a gente poder entrar no capítulo 1. Né? Vamos fazer assim, que aí a gente resolve esse problema técnico aqui, dessa invasão, aí, e damos sequência ao nosso estudo da obra de André Luiz. Eu estou bastante entusiasmado, muito, muito entusiasmado. Semana que vem a gente faz então uma live com tema livre e volta a obra de André Luiz, e depois no final do mês a gente faz Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um tema que já está aí sendo aguardado por muitos na nossa live temática. Né? Então vocês comentem aí, espero que vocês gostem. Quem puder comparecer aí, Bauru, Piracicaba, Campinas e São Paulo, capital, nos acompanhando aí no roteiro, vai ser uma alegria poder abraçá-los, poder encontrar todos vocês. Né? Quem está perguntando pelo livro aí, onde adquirir, o livro está nas grandes livrarias, pode ser adquirido pela Amazon, pela Leitura, Livrarias Curitiba, Saraiva, pelo próprio site da Letra Mais, né, que é a editora, e também nos eventos a editora vai comparecer lá com a sua equipe para poder oferecer o livro para quem ainda não adquiriu. Né? Então, até semana que vem, muita paz para todos, que Jesus possa abençoar o coração e o lar de todos nós, ampare as nossas atividades, os nossos trabalhos e principalmente os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente mantenha o equilíbrio, a paz, a serenidade e o bom senso, que tomemos as melhores decisões e nos comportemos da forma mais harmônica e equilibrada possível. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigado a todos que compareceram, que prestigiaram lá o evento de lançamento. Né? E pessoal, tem muita gente assistindo no canal e não se inscreveu no canal Espiritualidade e Vida. Aproveita você que está assistindo aí, crie o seu e-mail, o seu Gmail aí e cadastre-se no canal. Faça o seu cadastro, inscreva-se no canal,
clica aí no sininho para você receber as notificações. Toda vez que tem live, que tem programa novo, tá chegando aí um programa novo para o canal, que é o Dias de Paz, né? Chegando muita coisa boa aí, vocês viram que a gente já deu uma mudança no visual dele, tudo para poder aprimorar o nosso trabalho espiritual, que é nosso, né? Esse trabalho é nosso. Nós estamos fazendo juntos e estamos aprimorando cada vez mais esse trabalho aqui, que já está se virando aí um ponto de encontro, de reflexão. Eu não consigo mais viver sem essas lives, né? Sem esse conteúdo do canal. A gente aprende muito, 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 né? Aprende demais com isso e com a convivência, com o carinho, com o afeto de todos vocês. Muito obrigado e boa noite para todos.